Então já estamos aqui com o Dr. Fábio Manzano no quadro Chumbo Grosso, e vem chumbo grosso por aí, né? Porque hoje pesado. O assunto é pesado, né? É polêmico. Hoje vamos falar então sobre a linha férrea. Não sei se vocês acompanharam, mas na última sexta-feira o prefeito Padre Osvaldo esteve no programa da Mara Gabas na Rádio Ondas Verdes, falou sobre isso, né, sobre esse assunto, falou que a intenção dele não é mexer mais na linha férrea, não é retirar os trilhos, né, que é um assunto polêmico. Ele disse, então, que ele quer fazer viadutos, né, nas ruas aí em que são cortadas pela linha férrea, como a Rua São Paulo, a Rua Florianópolis, a Rua 15 de Novembro. Quer fazer pelo menos aí 7 passarelas, né, quer fechar tudo ali para que não haja mais acesso, né? E aí a gente está vendo que ele está na contramão de todos os prefeitos que já passaram por aqui, né, por Catanduva, e tentaram retirar ou contornar a linha férrea, né, Fábio? Isso, antes do Fábio falar também, Natália, sem dizer que isso atormenta, né, a vida do catanduvense. Exato. Que tenta atravessar pela Rua São Paulo, pela Rua 15 e pela Rua Florianópolis. Exato. Então, vamos lá. Boa noite a todos, aos internautas, aos telespectadores. Vamos fazer um cronograma, né? Uma cronologia aí dos últimos, no mínimo, 10 anos, o que aconteceu com relação à linha férrea, Natália. Nós já tivemos, até lembrando, manifestação, passeata contra a derrubada do viaduto da Rua 7. Exato. Então, todos eram, parece-me, na época, favoráveis à retirada dos trilhos do centro da cidade. Se a gente tem quase que uma unanimidade em Catanduva, é a retirada dos trilhos do centro da cidade, né? Até naquele momento em que tinha uma solução paliativa para poder comportar os vagões maiores de 2 andares em Catanduva, em que queriam fazer um viaduto substituindo esse da Rua 7, por conta do gabarito dele ser baixo, e eles tinham que rebaixar a linha como fizeram, né? O consenso, na verdade, a proposta definitiva e que agradava a todo mundo era a retirada dos trilhos, né? Então nós podemos recordar que já naquela época a população clama por isso. Então, se a gente pegar de 2013 para cá, vamos pegar os últimos 10 anos, né? E nós estamos falando aí do prefeito Geraldo Vignoli. Então, em 2013, o então diretor do DENIT, superintendente do DENIT, o governador de São Paulo hoje, o Tarcísio Gomes de Freitas, ele deu o autorizo, pode colocar aí pra gente, Cauane, fazendo um favor, a nossa editora aqui que manja tudo aqui para colocar na tela para vocês verem. É a produção. É a produção, não é só nós aqui, tem uma equipe extensa aqui, né? Então, em 2013, o Tarcísio, lá em Brasília ainda, deu o autorizo para que o DENIT aqui de São Paulo, né, a sede de São Paulo, contratasse o projeto do contorno de Catanduva. E por que isso? Por todos os acidentes que aconteciam e também pelo barulho, pelo risco de descarrilamento, enfim, por todo o perigo pelo perigo e pelos transtornos que causam à população. Então, em 2013, nós temos o documento aí na tela, o Tarcísio autorizou a contratação desse projeto. Foi esse ano, só abrindo um parênteses aí, foi nesse período que descarrilou ali próximo à escola, ali o COC? Ao COC, nós temos imagens também, Cauane, de novo aí, 2014, se eu não me engano, nós temos a imagem do descarrilamento muito perigoso que aconteceu ali, né? Então, nesse momento, começou-se a empregar dinheiro do governo federal, do DENIT, para contratar o projeto. E é um projeto de alguns milhões, Marco e Natália, né? Bom, 2018 até 2019, esse projeto então ficou pronto, né? E ele foi licenciado, ele obteve a primeira licença da CETESB. Essa licença foi expedida no dia 18/4 de 2019, com validade para 5 anos. Então, ela expira, na verdade, Marco e Natália, agora, em 2024, dia 18/4 de 2024, expira essa licença da CETESB. Então tem que correr, tem que fazer alguma coisa. Tem que correr, por isso que a gente sempre bate nessa tecla, Natália. Conhecedor do problema de perto, nós batemos nessa tecla. Cauane, pode colocar, tem um extratinho aí também pra gente, dessa licença, do extrato de validade, inclusive, dessa licença aí, que ela expira, então, agora em 2024.
2024, 18/4 de 2024. Exatamente. Já em novembro de 2019, estava se discutindo com o governo federal a prorrogação antecipada da concessão da Rumo. O que é isso? Eu vou comparar para o telespectador saber. Quando você tem um plano de celular pós-pago, você faz então o contrato com a operadora. E você tem lá uma carência, não tem? Geralmente 2 anos, 3 anos. Quando tá para vencer essa carência, a operadora não chega para você e fala assim: eu te dou um aparelho, eu te dou um desconto para você renovar por mais um período. A Rumo estava negociando isso com o governo federal. O contrato então da Rumo para usar a malha ferroviária, que ela é pública, né? Durava e dura, o primeiro contrato durava até 2028. Então, antes de acabar o contrato, em 2019, a Rumo falou: olha, eu preciso fazer alguns investimentos pesados na malha para segurança e para otimizar a carga, para passar a carga da malha de 30 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas, eu tenho que dar agilidade, aumentar os vagões, os comboios, etc. Só que para isso eu preciso renovar esse contrato, porque eu preciso ter um tempo para lucrar com essa linha, para então poder viabilizar esses investimentos. Bom, nessa época era a prefeita Marta. Eu, inclusive, tive o prazer de acompanhá-la em Brasília e fui lá com o ministro do Tribunal de Contas da União. Cauane, nós temos foto aí, por favor, se você puder colocar nós no DENIT lá e também com o ministro Augusto Nardes, aonde nós falamos: ministro, olha, é muito importante que faça obras em Catanduva. Então, o nosso projeto está pronto, ele está licenciado na CETESB e o senhor, como ministro que fiscaliza a União, precisa falar: olha, legal, eu autorizo a renovação, caso seja renovado, mas coloque Catanduva, o contorno ferroviário, né, também nesse pacote. E assim foi feito. Então, em dezembro de 2019, o Tribunal de Contas da União autorizou e em março de 2020, então, a própria Rumo anuncia a renovação antecipada do contrato com os investimentos. Tanto, Natália, fazendo um parênteses, que o próprio governo, o governador do estado de São Paulo, em várias entrevistas já falou: o contorno de Catanduva são quase 18 quilômetros de desvio, uma obra muito grande, né? Recentemente ele esteve em Rio Preto, né? Falando sobre isso, etc. Então, no segundo semestre de 2020, inclusive, o próprio DENIT colocou no Programa Nacional de Segurança Ferroviária a obra do contorno de Catanduva como uma das prioridades. Então, veja, tudo pronto até 2020, né, para que a gente tivesse esse contorno ferroviário. Pois bem, em agosto de 2022, durante uma audiência pública que se discutia o plano diretor, a então gerenciadora de turismo aqui em Catanduva, numa audiência pública, foi questionada, inclusive eu fiz o questionamento, por que não constava o desvio, e ela já começou que, mas nós estamos negociando com a Rumo porque ficou muito perto da malha urbana, a gente quer um pouco mais longe, mas a Rumo jurou de pé junto que não vai atrasar o desvio. E agora, exatamente sexta-feira passada, dia 18 de agosto de 2023, o padre vem com a notícia que não vai ter contorno nenhum. Ora, depois desse histórico todo, nós temos, além dos deputados locais, o próprio Simval, a Beth, o Itamar Borges nos apoiou muito, tem foto também de visitas do Itamar aqui. O Sebastião Santos, no site da Alesp, a gente tem reportagem dele falando do desvio. Enfim, o Chico Sardelli, outro deputado que nos ajudou muito, enfim, é um histórico de conquistas e realizações e trabalhos que o prefeito simplesmente está falando: não, aplico esses 180 milhões sem o desvio da linha. Ora, Natália, calma, muita calma nessa hora, né, Marco? Por quê? Porque, na verdade, Natália e Marco, nós temos a linha que corta muitas ruas em Catanduva. Então, muitas ruas não têm saída e elas terminam em um determinado imóvel ou na beira da linha férrea e ela não continua justamente pela linha férrea, não é isso? Então, veja, com a retirada da linha férrea, quantas ruas seriam liberadas? Quantas ruas que hoje têm o fluxo muito intenso seriam amenizadas, né? Sem contar, Natália, que por ser um local de difícil acesso e por ter vagões e por ter em alguns locais mato e os galpões, os antigos galpões de armazenamento, a gente tem lá até usuários de droga e é difícil o urbanismo nessa área, né?
Então veja, Natália, não é simplesmente trocar uma obra por outras. Você ganha urbanisticamente num todo aqui na cidade. E olha, telespectador, outra coisa que nós temos que procurar saber, nós queremos saber. Então o prefeito, se ele é padre, ele vai ter que ser engenheiro e explicar, ou a equipe técnica que faça isso, né? Quando você faz um pontilhão, o pontilhão ele tem que ter uma aclividade máxima, ou seja, ele não pode ser 90 graus. Ele tem que ir subindo e depois desce. Ora, Natália, se a gente fizer um pontilhão, por exemplo, na Rua 15, quantas casas serão afetadas? Quantos comércios serão afetados? Vocês bem conhecem, a maioria dos telespectadores também, o Minhocão lá em São Paulo. Lógico, não é o mesmo caso, mas ele sobrepõe alguns imóveis e esse prejuízo, como é que fica? Né? Que foi, inclusive, um dos motivos que levou aquela manifestação contra a derrubada do pontilhão da 7. Isso. Porque, na verdade, a gente vai ter ali uma intervenção onde for fazer esses pontilhões e passarelas, se não for muito bem motivada a população, ela não usa. E outra, 7 pontilhões. Será que nós não vamos criar outros pontos de suicídio, como nós temos aqui nesse pontilhão perto da prefeitura? Em conversa até com a diretoria da empresa que está instalada ali ao lado, existe uma preocupação com esse tipo de situação, porque aonde que aconteceu o suicídio? Foi no pontilhão da empresa. Então, gente, nós não estamos brincando, isso é coisa séria. Então nós temos aí, vocês vão ver no vídeo, vocês estão vendo no vídeo, muitos documentos, muito trabalho e muitos esforços dispendidos para que termine essa situação em simplesmente falar, vamos fazer alguma coisinha ou outra. Não é assim. Uma parte. Claro. Olha, obviamente que a gente não sabe o motivo que levou o prefeito Padre Osvaldo a dar esta notícia, né, essa informação, essa entrevista, inclusive, mudando os planos. A pergunta, o DENIT ou Brasília autorizaria a mudança desse projeto? Ô Marco, se autorizaria ou não, acho que tudo é mutável, desde que tenha um fundamento, inclusive técnico, né? Agora, no mínimo, nós teríamos uma perca de tempo fenomenal. E os recursos que o DENIT empregou para fazer esse projeto, como é que ficariam? Será que o governo federal simplesmente está com dinheiro sobrando para simplesmente desprezar um projeto? Então eu acho que é a oportunidade também para que o prefeito Padre Osvaldo venha e esclareça e explique os motivos, então, dessa mudança assim, de planos. Porque é um assunto importante, com relação à retirada dos trilhos, né? Exato. Que, na verdade, atormenta o cidadão catanuvense no dia a dia. Exato. Então, se a gente medir o barulho em decibéis... tá passando um trem agora, né? Estamos escutando ele aqui. Assim, a gente tem de novo o trem, a buzina dele, fiquei até perdido aqui, está comprovado. São várias vezes ao dia, né? Ele apitou ou buzinou? Já não sei falar se ele apitou ou buzinou. Apitou. Mas fato é outra pergunta também que as pessoas sempre falam. 3 seguidos, Você imagina quem mora aí do lado. E por que essas áreas não são aproveitadas? Justamente por causa desse barulho. Inclusive o barulho do trem passando, aquele ruído, aquele rangido, né? Só para explicar também, Fábio, é que o nosso estúdio fica aqui na Rua São Paulo, número 90, exatamente próximo ao lado de onde passa bem o na trem. Frente aqui. Né? Só que tem todo um tratamento acústico aqui. Então, né, a gente... carros normais, por exemplo, a gente não escuta, mas a buzina do trem a gente escuta. Outra coisa que me pergunta é o seguinte, não estaria enxugando gelo, né? Jogando a linha para lá e quanto mais para lá, mais a cidade cresce? Veja, Marco, nós vivemos num momento que pode-se ser planejada as coisas. Pode-se fazer uma restrição no plano diretor para uma ocupação lá. E aí você colocar restrições para as pessoas que vão lotear aquele local em fazer essas passagens, essa urbanização. Diferente do que aconteceu. Na verdade, a cidade cresceu pela linha, né? A cidade cresceu aqui em volta, por exemplo, da rua São Paulo, a Rua Municipal, Rio de Janeiro, por conta que tinha a estação ferroviária. Agora não, agora a gente tem condições com uma mudança do trilho de disciplinar isso, canalizar o crescimento da cidade ou do município para outro local. Então são questões que dão para ser cadenciadas desde que haja uma fiscalização e com a instrumentalização que a gente tem hoje, né? Exato.
Mais uma pergunta para finalizar ou vamos encerrar? Estou satisfeito, né? Porque o trem está apitando. O trem está apitando, está incomodando. Está anunciando que está deixando a cidade, em direção à próxima. Não sei se com destino a São Paulo ou São José do Rio Preto. Daqui 5 minutos passa outro. Exatamente. Então, gente, é um tema muito importante. A população realmente tem que buscar esclarecimentos. Agora, tomara que a Câmara consiga, né? A sua entrevista foi esclarecedora porque você fez uma cronologia. Uma linha, né? Aí vocês vão perguntar, mas São Paulo, por exemplo, convive com os trens da CPTM e com os metrôs. Mas vejam, lá existe um ganho de mobilidade. Sim. Não, Marco, eles são mais rápidos, eles são planejados para ter a mobilidade por cima deles, principalmente o metrô. Pode ver que no centro de São Paulo é mais metrô que existe, né? Não ser ali na Luz, que tem alguma baldeação. E eles também, Marco, contribuem com a mobilidade das pessoas da cidade. Exatamente. Então eles tiram o carro da rua. Aqui em Catanduva são trens de carga, que não tem essa contribuição. Então não dá para comparar, conciliar os metrôs e os trens em São Paulo com Catanduva, né? Também é outra ressalva, tem que ser feita. Muito obrigada pelos esclarecimentos mais uma vez aqui no Jornal Conecta. Eu acho que a gente tem que fazer uma semana de chumbo grosso para poder dissecar esse tema, mas eu acho que foi esclarecedor. Muito obrigado. E aí o pessoal que tiver alguma dúvida, né, pode estar deixando o seu comentário aí embaixo que a gente encaminha para o Dr. Fábio. É isso aí. Muito obrigado, Marco. Obrigado, Natália. Obrigado aos telespectadores. Boa noite. Obrigado, viu, Cauane? A Cauane está ali escondidinha. Valeu.